Hello everyone, you're welcome, sejam bem-vindos. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel e agora nós vamos ver o nosso conteúdo da nossa aula. Let's check it. Então, o nosso objeto de conhecimento é a diversidade linguística e semiótica nos diferentes contextos e o detalhamento, uso de textos diversos em língua inglesa presentes nas variadas mídias. Ok? Let's go! Ok, então, falando de variação linguística, nós temos aqui ao lado essa imagem, o nosso mapa, né? Com várias expressões aí de vários lugares do nosso país, vários sotaques diferentes, e a gente colocou aqui para que a gente comece a perceber, através dessa imagem, essa variedade da língua portuguesa, né? Que nós usamos aqui no nosso dia a dia. Essa variedade se dá aí por vários aspectos e nós colocamos aqui uma expressão de várias regiões. Nós temos aqui na nossa região, nós falamos que só, tem o tchê lá no Rio Grande do Sul. E assim, de acordo com a origem, de acordo com a região, algumas expressões aí surgem, né, no dia a dia. Então, isso é variação linguística. Como que ela acontece? Vamos dar uma olhada aqui. A variação linguística, ela pode acontecer pela diferença geográfica, que foi o que nós vimos aqui no nosso mapa. Cada lugarzinho ali do Brasil tem a sua particularidade, tem a sua cultura, os seus costumes, e isso reflete no modo de fala. Então, a variação linguística, ela pode acontecer pela diferença geográfica, mas não só isso, pode acontecer também pela variação histórica. São palavras que eram utilizadas antes, por exemplo, e agora caíram em desuso, ou elas foram diminuindo, foram ganhando outro significado. Então, a variação linguística também acontece de maneira histórica. Vamos adiante. Também aí a questão social, diversos grupos sociais têm o seu modo de fala, né, a idade, o meio onde está se falando, o ambiente. Então, também é um motivo aí, um tipo de variação linguística. E também temos aqui a variação formal e informal. Um jeito que eu uso para falar no trabalho, por exemplo, um jeito que eu uso para falar em casa, esse também é um tipo de variação linguística. Ok? Falamos aqui da língua portuguesa, vamos ver então na língua inglesa. Olha só, nós temos aqui um mapa inteiro agora, com pessoas em vários lugares do mundo falando aí a língua inglesa, justamente porque a língua inglesa agora tem esse conceito de língua franca, que é uma língua que expandiu aí, né? Saiu de um território e é falada por várias pessoas de vários lugares do mundo. E por isso, assim como nós vimos na língua portuguesa, ela também sofre variação, porque muitas pessoas que falam língua inglesa hoje não são nativas. Então, quando elas vão se comunicar em língua inglesa, elas trazem com ela as suas particularidades, a sua cultura, o seu sotaque. É importante dizer que antigamente as pessoas enfatizavam muito na pronúncia perfeita, em falar inglês como um nativo, e hoje você não precisa falar inglês como nativo, você precisa falar inglês respeitando as suas individualidades e conseguindo ter acesso à informação, à cultura e à comunicação. Então, como nós vimos aqui na língua portuguesa, a língua inglesa também tem essa variação. E nós vamos abordar aqui uma dessas variações, só para a gente começar a entender como que a língua é usada de forma diferente, dependendo aí do contexto que ela está sendo falada. Vamos falar da variação aí mais famosa, que é o inglês britânico e americano. Nós temos aqui as duas bandeiras, então eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso que nós vamos passar agora, porque nós vamos ver uma mesma palavra sendo falada de forma diferente
tendo o mesmo significado, mas como um é inglês americano e outro britânico, ela muda às vezes a sua forma de escrever, a sua pronúncia, né? Devido ao sotaque, devido ao lugar que está sendo falado. Pay attention. Trash can, rubbish bin, elevator, lift, subway, underground, French fries, chips, apartment, flat, organize, organizar, analyze, analisar, favorite, favorito, color, cor, center, centro. Então, nós vimos aí alguns exemplos de palavras que, com o mesmo significado, mudam a sua pronúncia, a sua escrita, mesmo que só uma letrinha seja acrescentada, né? Ela é escrita e falada de forma diferente. Então, nós vamos repetir o vídeo, prestem bastante atenção para memorizar aí essas palavras, as diferenças entre elas, ok? Let's go! Trash can, rubbish bin, elevator, lift, subway, underground, French fries, chips, apartment, flat, organize, organizar, analyze, analisar, favorite, favorito, color, cor, center, centro. Então, reforçamos aí que existem palavras que mudam totalmente, como o caso ali de batata frita, French fries and chips, mas outras palavras recebem uma letrinha ali como color, cor, e color, com a letra U acrescentada, e são essas algumas das variações que acontecem entre o inglês britânico e americano, que é apenas uma das diversas variações linguísticas na língua inglesa. Então, ainda sobre isso, nós vamos ver dois diálogos aqui. Um, como ele é falado assim no inglês britânico e o outro no americano. Prestem bastante atenção e após o diálogo nós vamos analisar a diferença entre eles. What are you going to do at this weekend? The usual, play football with my kids and do a bit of gardening. What are you gonna do this weekend? The usual stuff, play soccer with the kids and rake the yard. Então, dois diálogos, vamos observar aqui na nossa cartela a diferença entre eles, né? O que tem de diferente nessa conversa. Vamos traduzir, vou ler aqui devagarzinho e ir traduzindo para vocês. Eles estão perguntando assim, o que você vai fazer no final de semana? Então, no primeiro, olha só, nós temos What are you going to do at the weekend? O que você vai fazer no final de semana? What are you going to do at the weekend? E aí no outro a gente já vê uma forma mais contraída. Notem que o going to do se transformou nesse gonna. What are you gonna do this weekend? É um jeito diferente aí de falar. Contraiu a frase, né? Diminuiu, juntou as palavras e ao invés de you going to do, you gonna do. Então, foi a primeira diferença aí
nos diálogos. Vamos adiante analisar. Ele falou, essa resposta significa assim, o de sempre, the usual, de sempre. Jogar futebol com as crianças e fazer jardinagem, né? Cuidar do jardim. Então, olha só a diferença, the usual. Os dois usaram essa palavra para dizer o de sempre. Mas olha só o que muda. No americano, né? A gente tem aí a diferença. Tem o soccer e o futebol. Soccer e o futebol. Soccer e futebol é o esporte, futebol, só que são duas palavras aí diferentes, né? Para se referir ao mesmo esporte. Então, soccer and football. E aí, a última expressão aí que é gardening and rake the yard, que significa a mesma coisa, só que é falada de forma diferente devido a essa variação que nós temos aqui do inglês britânico e americano. E aí nós reforçamos que essa é apenas uma das variações e que por muito tempo ficou como se fosse a forma correta de falar, mas como nós já falamos e vamos repetir muito, o inglês correto é aquele que dá acesso à comunicação, acesso à cultura, e quando a pessoa consegue aí ter acesso a manifestações artísticas e várias informações que são expostas a ela, ok? Então, vimos aí a variação entre o inglês americano e britânico e vamos ver também a variação de ambientes formais e informais. Vamos dar uma olhada aqui nas expressões. Aqui do lado eu tenho as expressões em português. Vamos dar uma olhada aqui nas expressões em português primeiro, olha só. Temos aqui, eu quero me divertir, me dê um abraço, tenho que ir, vou viajar e deixe-me pensar. São algumas expressões que nós colocamos a tradução e aqui do lado nós colocamos a forma que nós usamos em ambientes formais. O que é um ambiente formal? Trabalho, reuniões, né, artigos. E ambientes informais é a minha casa, passeio, reunião entre amigos, restaurantes. Então, cada ambiente exige aí uma postura diferente, um modo de falar diferente. Então, nós vamos analisar cada um aqui. Geralmente, a linguagem informal, ela vem mais abreviada, né? Ela junta, ela linka as palavras e aí ela fica com uma forma menor e geralmente isso acontece na fala, né? Nas conversas do dia a dia. Então, vamos ver aqui a primeira. Olha só, eu quero me divertir. Então, de uma maneira formal, I want to have fun. I want to have fun. Todas as palavras estão escritas aí de maneira completa. I want to have fun. E aí, quando eu vou para informal, olha, want to se juntou, linkou e virou wanna. I wanna have fun. I wanna have fun. Sempre nos diálogos, na fala, no dia a dia, né? As palavras têm essa tendência de serem ligadas uma a outra porque é um contexto mais informal. Então, formal, I want to have fun. Informal, I wanna have fun, ok? E aí embaixo, me dê um abraço, give me a hug. Give me a hug. Preste bem atenção nessas duas primeiras palavras. Give me a hug. Olha só no que ela se transformou. Give me a hug. Give me a hug. Give me a hug, formal, né? Todas as palavras escritas aí de forma completa. E aí, informal, give me a hug. Give me a hug, ok? Vamos então em frente, olha só. Tenho que ir. I have to go. I have to go. Eu tenho que ir. E aí, numa maneira informal, numa conversa do dia a dia, eu posso substituir I have to go por I gotta go. I gotta go. Olha só como juntou, né? Na verdade, isso aí mudou a palavra, mas simplificou. Esses dois Tzinhos aí você pode falar com som de R. I gotta go. I gotta go. Eu tenho que ir. Ok? Vou viajar. I'm going to travel. I'm going to travel. Eu vou viajar. I'm going to travel. Então, substituiu. Viram que ficou parecido ali com o primeiro. Wanna, want to, wanna. I'm going to, gonna. I'm gonna travel. I'm gonna travel. Fica uma forma mais rápida de falar, mais informal e contraída, como nós estamos falando aqui, que geralmente a forma
Em ambientes informais, ela acontece aí mais contraída, abreviada, ok? E a última, deixe-me pensar. Vamos ver, no formal, olha só como fica let me think. Let me think. E aí depois, let me think, ok? Deixe-me pensar, let me think. Viram que juntou, né? Diminuiu, e é mais ou menos essa a ideia. Quando eu vou falar de maneira informal, as palavras elas são diminuídas, são abreviadas, são linkadas, mas tem o mesmo significado. A única coisa que muda é o contexto, é o lugar que eu estou falando e eu preciso me adaptar, né? Falando em linguagem, nós já falamos de variação linguística de acordo com a região, falamos aí de língua portuguesa, a variação de língua inglesa, falamos aqui da linguagem formal e informal, e nós vamos falar de uma variação que é muito presente aí nos nossos dias, que nós podemos chamar de internetês, né? Que é como se fosse uma linguagem adotada no mundo digital. Vocês podem perceber que quando nós falamos na internet, outras palavras surgem, outros modos de fala surgem, então isso é considerado uma variação linguística. E é claro que eu não posso escrever como eu escrevo na internet, num trabalho, numa reunião, mas ela é tão presente e ela cresceu tanto, né, com o advento da tecnologia, que ela é considerada, sim, uma variação linguística. E nós trouxemos alguns exemplos para vocês. Aqui, o internetês é, então, essa linguagem utilizada no meio virtual, como se fosse o português digitado na internet, mais precisamente nas redes sociais. Assim como nós vimos que no inglês a gente abrevia, junta as palavras, na internet também a gente faz isso, a gente abrevia, cria novos termos. Então aqui eu coloquei algumas redes sociais das mais famosas, né, que nós usamos e onde essa variação linguística costuma acontecer, né, principalmente nas redes sociais. Eu tenho certeza que você já viu alguma palavra nova, alguma abreviação, já usou, e é uma variação linguística importante a se considerar. E como no português nós temos, por exemplo, você, de você e vários outros exemplos, no inglês também nós temos e vamos dar uma olhada em alguns agora. Let's go! Então, olha só, BFF, essas 3 letrinhas significam Best Friend Forever, que é melhores amigos para sempre. Tem mais aí nessa lista. Bye for now, BFN. BFN, que é tchau por enquanto, né? Bye for now. Tem o LOL, laughing out and loud, LOL, olha só, rindo muito e alto, né? Que quando você quer rir muito, dizer que tá achando muito engraçado, você coloca essas 3 letrinhas aí, é isso que significa. Notem que são abreviações, né? São junção de letras aí que tem todo esse significado. By the way, a propósito. Let's go. Just kidding, para dizer tô só brincando. JK, JK. Happy birthday to you, parabéns para você. Todas essas abreviações aí são utilizadas na internet, nas redes sociais. Vamos adiante. Isso é para que vocês percebam aí que também no inglês, nas redes sociais, né, quando está digitando ali rápido, as pessoas já aderiram novas palavras, novos modos de fala. Então essas abreviações são algumas delas, né? As soon as possible, o mais rápido possível. People. Temos mais algumas aqui na lista. You, você coloca só a letra U, porque a pronúncia é you, ok? Temos mais exemplos aí. Number 2, né? To, também, para. E temos how are you, como você está? HRU. Great, olha só, o number 8 aí, né? Juntou com o GUR. Great, great, ótimo. Ok? Então, assim como temos essas abreviações em língua portuguesa, temos também em língua inglesa, né? Olha só, be right back, be right back, que quer dizer eu já volto, be right back, BRB, né? Falando no alfabeto da língua inglesa, BRB, ok? Temos mais exemplos,
ok? Então, olha só, esses últimos aí, how are you, great, to, and be right back, ok? Então, conseguiram perceber que assim como nós temos a variação linguística por conta da geografia, como demos exemplos no nosso país, nos países de língua inglesa, nós temos também a variedade linguística de acordo com o lugar onde a pessoa está falando, né? Se é um lugar mais formal, se é um lugar informal, a fala vai acontecer de modo diferente, alguns termos não vão ser usados, né, nos mesmos lugares, vamos ter que falar diferentes, usar palavras diferentes. E também vimos aí essa variação linguística que acontece na internet, mais precisamente nas redes sociais. Assim como você, quando pega o celular, vai falar com alguém, vai abreviando palavras, vai criando novos termos, né? Ou até utilizando palavras em língua inglesa na conversa, né? Já dando uma portuguesada nelas. Assim também existe na língua inglesa, que foram todas essas abreviações aqui que nós trouxemos para vocês. O great, happy birthday to you e assim por diante. E vocês sabiam, falando de internet, falando de redes sociais, que existe também um símbolo que se tornou um tipo de linguagem, de maneira que você pode substituir uma palavra por ele, né? Você, às vezes, não usa uma palavra, mas usa esse símbolo, que são os famosos emojis, né? Você faz o uso deles, também é uma variação linguística, também é um tipo de linguagem, e eles estão muito presentes aí nas redes sociais, e a gente vai ver um pouco sobre eles vão aparecer aqui na tela, vocês vão dar uma olhadinha, olha só, eu tenho certeza que vocês já fizeram uso aí nas suas conversas, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Devido à sua importância, né, é tão importante para a comunicação na internet, os emojis, que no ano de 2015, essa palavra foi escolhida como a palavra do ano devido à sua significância cultural. Olha só como linguagem vai além da fala, vai além de regras, tudo aquilo que você usa para se comunicar é considerado linguagem, é considerado variação linguística, e é por isso que os emojis ganharam essa relevância. Essa palavra, né, ganhou a palavra do ano no ano de 2015, ok? E aí nós temos ainda outra informação importante aqui. 92% das pessoas que estão na internet usam esses ícones. Ele foi inserido aí na comunicação da internet de forma muito natural, e hoje as pessoas utilizam ele de uma maneira tão comum, tão normal, né, e tão natural no dia a dia, que chegou a esse número aí expressivo de 92% das pessoas usarem no seu dia a dia. Então, vamos relembrar aqui sobre a variação de linguagem, né? O que nós conseguimos aqui perceber sobre a variação linguística? Ela acontece de maneira geográfica, que nós falamos, dependendo do lugar onde a pessoa está, ela fala de um jeito, né? E muitos fatores vão influenciar sua origem, sua cultura, o lugar onde ela nasceu. E nós colocamos ali exemplos do Brasil, exemplos de variação linguísticas da língua inglesa, né? Então, essa questão geográfica influencia muito no meu modo de falar, no meu sotaque, nas palavras que eu vou usar. Talvez uma palavra que se usa no Rio Grande do Sul não se usa no Amazonas, e assim também acontece na língua inglesa. Vimos que a variação ela pode ser histórica, palavras que eram usadas antigamente não são mais utilizadas, ou elas vão diminuindo, vão ganhando aí outros significados. Também é um tipo de variação, e ainda aquela variação que acontece de acordo com o ambiente, né? Se é um ambiente mais formal, um ambiente mais informal, e vimos que na língua inglesa isso acontece principalmente
ali contraindo as palavras, né? Elas são linkadas, a gente viu I have to go, por exemplo, I have to go. No ambiente mais formal, eu falei palavra por palavra. E no ambiente informal, como foi que ficou? I gotta go, I gotta go. Tivemos o let me think, let me think, let me think. Me deixe pensar. E aí, no modo informal, juntou tudo isso aí e ficou let me think, né? Uma coisa mais diminuída, mais linkada ali. Então, a variação linguística também acontece aí, da maneira formal e informal. E vimos essa variação linguística que ela tomou muito espaço nos nossos dias pelo crescimento aí, o avanço da internet, principalmente das redes sociais, que é a linguagem utilizada na internet, né? Ela criou novos termos, né? A palavra postar, ela foi criada, né? Porque ela vem lá nas redes sociais de post, né? Da língua inglesa. Então, muitos termos nasceram aí no uso da internet e vimos que é uma variação porque são novos modos de escrever as mesmas palavras, né? E assim como no português o você, a gente diminuiu ali para o VC e várias outras palavras, no inglês a gente viu vários exemplos, né? O great, happy birthday to you, how are you? Quando você quer falar you, você coloca só a letra U, porque eu pronuncio assim, you. Então, essa também é uma forma muito importante de variação linguística, né? Lembrando também que nós vamos reforçar muito que o uso da língua inglesa, independente do falante, independente do sotaque, ele precisa ser legitimado e respeitado, porque a linguagem ela está inserida, né? Ela é inerente às particularidades de cada indivíduo. Você não precisa deixar de ter o seu sotaque para ser fluente, para falar inglês, para se comunicar. Você pode ter acesso a várias culturas, a várias informações, falando inglês de acordo com a sua origem, falando do seu jeito. Então, essa é a importância, né, do estudo da língua inglesa como uma língua franca que se desvinculou aí de um lugar, de uma região, de determinada origem e é utilizada como meio de comunicação por várias pessoas ao redor do mundo, né? E cada uma aí com sua particularidade. Essa, então, foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, principalmente aí, sobre a variação linguística, tanto na língua portuguesa, né, como nós trouxemos exemplos, como na língua inglesa, essa questão da internet. E é isso, nós ficamos por aqui.